Amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília, constantemente, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos reanimaram e também comeram algo. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vimos essa passagem do apóstolo Paulo, que ele fala com aquelas pessoas que estão no barco com ele. O apóstolo Paulo aqui, ele estava preso, e ele preso aqui, ele foi mandado, num navio, junto com os outros presos, ali para Roma, colocaram eles, os presos, para Roma, em direção a Roma. Atravessaram a Cilícia e Panfilha e chegaram a Mirra, na região da Lícia, na antiga Ásia Menor, e onde estão localizadas as províncias da Atalaia e Mugla, sul da atual Turquia. No local havia um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e Paulo e os prisioneiros foram embarcados ali. Mas os dias de navegação foram difíceis, por causa do forte vento que atingia a região. E conforme o tempo passava, mais perigosa ficava a viagem. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava prisioneiro, e ele e os outros prisioneiros estavam no barco, e eles passaram por várias dificuldades naquela viagem. Ali a palavra diz que eram os ventos muito fortes que eles enfrentavam, uma situação bem difícil que eles enfrentavam naquele lugar. E o que eu quero nesta noite falar sobre esta passagem, quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eles já estavam já fazia 14 dias que eles estavam sofrendo no mar, e todos estavam já exaustos, todos já estavam sem forças, todos estavam ali perdendo, pensando que ia morrer, todos estavam apavorados, desanimados, pensando que era o fim. E o apóstolo Paulo, numa certa manhã, ele rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, ele mesmo enfrentando aquelas situações, mesmo ele estando já há dias ali com todas aquelas pessoas ali sendo atribulados, açoitados pelas tempestades,
ele é algo que ele anima aquelas pessoas que estão desanimadas. Ele levanta aquelas pessoas que estão prestes ali, pensando que vão morrer, pensando que era o fim. E ele diz assim: não, vocês têm que se levantar daí. Diz que ele encoraja as pessoas. Ele diz: vocês têm que levantar e vocês têm que comer, porque se vocês ficarem do jeito que vocês estão, vocês vão morrerem. Mas ele sabia que aquelas pessoas, elas precisavam se alimentar para lá na frente elas enfrentar algo maior do que elas estavam enfrentando ali. Eu acho interessante que tem uma passagem que quando Elias está fraco, está desanimado, né, Deus manda um anjo lá e manda dar pão e água para ele continuar a jornada que ele tinha que continuar. Eu vejo Jesus, né, partindo o pão, e dando para os discípulos, antes da crucificação. Eu vejo o apóstolo Paulo antes também partindo o pão, e várias vezes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pão, ele simboliza Jesus. E ele mostra que as pessoas sem Jesus, elas não têm força. Elas não conseguem, elas estavam ali desanimadas. Isso aqui, claro que ali fala de algo físico, que eles comeram o pão mesmo, que eles comeram, se alimentavam. Mas também ali mostra esse simbolismo do pão, que é Jesus, que mostra a fé de Paulo, quando ele parte o pão, e eles vejam que não é só o pão, mas é que a fé de Paulo mostra através daquela simples, o que Paulo faz de partir o pão. Que ele diz assim, que ele parte o pão e dá graças a Deus, né? Então, essa visão de ver, eles vão ver visivelmente que o apóstolo Paulo já tinha feito isso e já tinha mostrado que partir o pão era da fé, era algo de Deus, que eles precisavam também de Deus, para que eles viessem ter força, para lá na frente, eles atravessar algo maior. E Paulo então anima eles, quando encoraja eles a se alimentar. Eu vejo ali que Paulo, ele diz para eles, nenhum de vocês vai se perder. Isso vocês vão comer, isso depende da segurança. Esses dias eu estava comentando no grupo pequeno, que muitas vezes as pessoas diziam assim: parece que quando eu vou para a igreja, parece que tudo se levanta contra mim, parece que as coisas acontecem, parece que, né, o diabo se levanta. E eu comentando com eles, eu disse: Deus, ele prepara um momento, porque ele sabe daquilo que nós vamos atravessar, e antes de nós atravessarmos, nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a fé. Por isso que vem as tempestades, as situações, porque ali nós já estamos com Cristo, e nós vamos conseguir passar. Esse é um cuidado, eu acredito que é um cuidado de Deus para nossas vidas. Como Paulo, ele sabia que eles iam, um anjo já tinha vindo falar com ele, diz: nenhum desses que estão contigo vão se perder. Então, só que eles estão ali, eles estão desanimados, eles estão parados. Mas o que nós vamos fazer? Eles vão ter que comer, porque lá na frente eles vão ter que atravessar, eles vão ter que nadar, eles vão ter que fazer força. Então, para que eles não venham morrer, eles vão ter que se alimentar. Para que nós não viemos morrer espiritualmente,
nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos, muitas vezes, estamos sendo desafiados por alguma coisa. Estamos enfraquecidos por alguma situação. Às vezes as lutas vêm e elas estão tanto tempo, às vezes as lutas, as dificuldades, elas vêm e às vezes nós vamos enfraquecendo. E se nós não nos alimentarmos com Cristo, se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir enfrentar o nosso dia, nós não vamos conseguir enfrentar aquela luta. Às vezes nós pensamos que tudo está acabado. Nós pensamos às vezes até que vamos morrer. Nós pensamos, olhamos para uma luta e dizemos: eu acho que essa luta vai acabar comigo. E aí vem alguém e nos dá uma palavra, e nos dá força, e nos dá ânimo, e nós conseguimos a vencer. E nós olhamos: não, mas isso aqui não é nada. E nós enfrentamos. Depois nós olhamos para trás e nós vimos que tudo aquilo que nós passamos era pequeno diante do grande Deus que nós servimos. E nós sabemos que mediante essas situações que Paulo estava enfrentando ali naquele lugar, no versículo 21 diz assim, havendo todos os dias, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era prescrito terem atendido e não partido de Creta, para evitar este dano. Ali Paulo está falando de que ele não queria sair para navegar, mas eles insistiram em continuar a viagem. E ele diz, eles não quiseram dar ouvido para ele. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, este esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Então ali ele estava dizendo que o Deus que ele servia tinha falado com ele e que eles iam atravessar, eles iam sair. E ele disse: o Deus que eu sirvo falou comigo que nós vamos sair dessa, que nós vamos atravessar. Mas logo depois eles esqueceram, logo depois eles já estavam desanimados. Mas Paulo não. Paulo, ele estava com a mente sabendo de quem tinha falado com ele, de quem ele servia, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo. Ele tinha um alvo aonde ele ia chegar. O que eu quero dizer nessa noite é que Paulo, ele saiu, ele estava preso, mas ele saiu intencionalmente para pregar o evangelho. Ele saiu intencionalmente para pregar para as pessoas. E tudo que ele tinha em mente era salvar as vidas. E a palavra de Deus diz que ele estava no propósito de Deus. Estava no propósito de Deus, mas tudo aquilo estava acontecendo. Às vezes estamos tantas situações acontecendo na nossa vida
e nós pensamos, mas será que eu estou no propósito de Deus? Porque tanta coisa ruim está acontecendo. É vento, é tribulação, é pessoas falando mal de mim. Será que realmente eu estou no propósito de Deus? Paulo, ele foi intencionalmente pregar o evangelho, e ele estava no propósito de Deus, diz a palavra. E naquele propósito de Deus, todas aquelas situações aconteceram, mas todas aquelas pessoas ali foram salvas. Porque quando a gente vai com intenção de orar por alguém, em que alguém seja salvo, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Quando você sair da sua casa, você ser intencional, que no seu trabalho você vai falar do amor de Deus para alguém, que você vai pregar o evangelho para alguém, que você vai sempre manifestar a glória de Deus na vida de alguém, isso vai acontecer. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós levantamos e fizemos e vamos em lugares, parece que tudo é natural, parece que tudo não acontece nada. Comigo não acontece nada. Por que que não acontece? Porque nós não estamos com os pensamentos ligados naquilo que Deus quer fazer aonde nós andamos. Porque Deus, ele tem um propósito na nossa vida, de nós pregarmos aqueles que ainda não conhecem. O único propósito de Deus na nossa vida é pregar o evangelho, é salvar as pessoas. Eu lembro de uma vez que eu estava num lugar, eu conheci um irmão já, eu vi que ele chegou meio desanimado, e aí eu lembrei, eu conversando com ele, ele disse que estava meio ansioso com algumas coisas, e eu citei uma palavra para ele, eu disse: não andeis ansioso de coisa alguma, né? Mas seja conhecido tudo diante de Deus, com ações de graça, coloca diante de Deus. E depois de dias eu encontrei ele, e ele veio me agradecer. Ele disse: tu nem sabe, foi pouquinho tempo que nós conversamos, ele disse: tu nem sabe o peso que tu me tirou falando aquela palavra para mim. Ele disse: eu estava perturbado, eu estava ansioso, não sabia o que ia fazer, mas quando tu disse aquela palavra para mim, tu tirou um peso das minhas costas, eu fui para casa tranquilo e tudo aconteceu. Por isso que Paulo, ele levantou essas pessoas e animou essas pessoas. Mas eu quero te incentivar, você, seja um Paulo na vida de pessoas que talvez estão desanimadas. Que você seja Paulo na vida de alguém. Que você saia daqui nessa noite, ou saia amanhã no seu trabalho, no seu dia, e você pense: eu vou ser Paulo na vida de alguém, eu vou animar alguém que está triste, eu vou animar alguém que está desanimado, está desencorajado, eu vou dar uma palavra para essa pessoa, e Deus vai te usar para isso. Esses dias um rapaz lá que trabalha comigo começou a me contar um monte de história, e ele tem um problema na coluna, ele já operou a coluna. Ele disse: cara, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais, eu estou bem apavorado. Ele disse: ó, cara, eu estou me vendo aqui toda semana fazendo injeção para dor, para coluna. E eu disse: cara, eu vou orar por ti. Ele disse: obrigado, cara. Daí eu disse: eu vou orar por ti. Eu não vi mais o cara falar sobre problema nas costas. Não sei o que aconteceu, mas uma hora dessa eu vou perguntar para ele.
trabalho do meu lado. Mas às vezes tem pessoas do nosso lado que está passando alguma dificuldade e às vezes a gente, sem perceber, tu passa o dia e passa semanas e aquela pessoa sofrendo do teu lado. E você não é capaz muitas vezes de falar uma palavra, né? Então que nós venhamos ser Paulo na vida de pessoas. Saia intencionalmente para salvar a vida de alguém, para mudar a vida de alguém, para mudar o dia de alguém, para mudar a semana de alguém, para mudar a história de alguém. É interessante que eu escrevi aqui que Paulo, o que podemos notar nessa passagem, que Paulo ele nunca se deixa abater diante das situações contrárias que ele viveu. Foram perseguidos, agressões, prisões, o mar revolto durante dias, e aí depois quando eles chegam ainda quando eles chegam em terra firme, que eles saem do mar, e é uma grande história ali, né? Mas eles conseguem sair e eles vão chegar em terra. Eles chegam na ilha de Malta. E aí, para tudo acontecer ainda, quando eles fazem um fogo lá, eles recebem eles fazem um fogo, e o apóstolo Paulo ainda pega umas lenhas lá para botar na fogueira lá, e uma serpente ainda morde a mão dele. E aí todo mundo que está ali diz: olha, ele estava sendo bem recepcionado ali. Mas quando eles veem, não, mas esse cara é amaldiçoado, porque ele já escapou de tanta situação e agora ele vai morrer aqui, né? Não vai escapar, né? Mas ali era propósito de Deus, né? Para que viesse se manifestar a glória de Deus ali naquele lugar. Diz que não aconteceu nada com eles, ficaram esperando, esse cara aqui vai, em pouquinho tempo ele vai inchar ali, vai morrer, né? Porque ele é amaldiçoado, né? Mas ali se manifestou a glória de Deus. Às vezes tem coisa que tá ruim, e às vezes piora. Mas é para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida. Então creia, que às vezes tem situações, às vezes que tá ruim para você. E às vezes tem coisas que pode piorar ainda, mas é para que se manifestar a glória de Deus. Como o menino lá, quando, né, o pai do menino, ele que tinha problema que era endemoniado, né? Ele leva por vários, ninguém consegue expulsar, aí quando leva e Jesus expulsa, diz que o guri cai como morto. Pronto. Agora estava ruim, ficou pior, né? Mas era para que se manifestasse a glória de Deus ali, né? Então às vezes tem situações na nossa vida que pode piorar, como o apóstolo Paulo. Ele já tinha passado tantas situações, ele estava na vontade de Deus, mas estava enfrentando algumas situações, mas aquilo fortaleceu a fé dele, né? E fortaleceu também a fé de todas aquelas pessoas que estavam ali. Diz que tinha mais de 200 e poucas pessoas ali naquele navio que foram salvas, e depois ele conseguiu também pregar para toda aquela ilha ali que foi ali através, né? Depois ele orou mais para umas pessoas lá, foram curadas, e ali Deus foi se manifestando naquele lugar. Então, né, eu incentivo você nessa noite a nós pegarmos essa palavra, de nós sermos, né, alguém que vai animar alguém, e tudo aquilo que está escrito vai acontecer.
como a história de Paulo. Deus tinha um propósito para ele entrar naquele navio, com todas aquelas pessoas. E tudo aquilo que, foi escrito, Deus concluiu na vida de Paulo. Olha só, Paulo tinha sobre si a unção de Deus e ele andava no centro da vontade de Deus. Por isso sabia que nenhum mal lhe atingiria. Além disso, Deus já havia lhe mostrado durante a tempestade no navio que ele deveria se apresentar ao imperador Nero em Roma. Já estava escrito, não poderia ser diferente. Essa mensagem vale para nós. Tudo em nossa vida já está escrito por Deus. Por isso temos que confiar nele, mesmo em circunstâncias conturbadas. Não importa se somos atacados, injustiçados, atacados por doença, desempregos, problemas financeiros ou pessoais. Mas lembre-se, Paulo, ele confiou em Deus e apenas sacudiu a mão e jogou a vibra no fogo. Façamos o mesmo, para que o mal não nos aflige e que deixe que Deus haja na nossa vida e sobre nossas vidas. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele confiava em Deus. Ele sabia que aquela situação estava acontecendo, mas ele confiava. E é esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É manifestar a glória de Deus. E tudo aquilo que está escrito nas nossas vidas vai acontecer. Amém? Vamos se colocar de pé?